Boa noite, meu nome é Natália Bazan, sou médica e hipnóloga e eu ajudo pessoas que têm dificuldade em controlar seus pensamentos, seus sentimentos, a alcançarem um autocontrole emocional. E essa noite nós vamos falar do porquê só algumas pessoas conseguem alcançar esse autocontrole emocional. Né? Por que isso é tão raro? Por que isso é tão difícil de ver por aí? Né? Por que não é o comum? Essas pessoas com domínio do seu controle mental, do seu controle emocional, tá bem? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto dessa discussão vai ser um ponto que eu vou falar de uma forma bastante direta, que é o seguinte. Um dos motivos pelos quais tão poucas pessoas alcançam o autocontrole emocional é o fato de que a maior parte das pessoas não tem consciência de que elas têm essa dificuldade. A maior parte das pessoas sente ou acredita que se conhece muito bem, que tem o domínio de si. Tanto é que nos consultórios, né, na prática clínica médica tradicional, era muito comum, ou é muito comum, que os pacientes às vezes fiquem até chateados quando a gente sugere que o problema que eles trazem para a gente no consultório possivelmente tem origem emocional. Então, quando vem algum sintoma psicossomático, né, que são aqueles sintomas que são causados por desordens mentais, emocionais, é comum que os pacientes fiquem chateados quando a gente sugira uma terapia, um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque existe essa falsa sensação de que a pessoa se conhece, essa falsa sensação de que a pessoa tem muito o autocontrole, né, mas na verdade não é assim. E essa sensação, esse não saber nem que você não se conhece, não é culpa da pessoa, é bastante cultural. Fora do Brasil, já existem alguns colégios melhores, assim, mas que estão mais atentos a essas questões emocionais, a inteligência emocional, né, como isso afeta todo o desenvolvimento daqueles alunos. Então já existem colégios que têm como matéria, como parte, né, do currículo da escola, desde que os alunos são crianças, essa questão de inteligência emocional. Enfim, então o primeiro ponto é esse. Por que tão poucas pessoas alcançam o autocontrole emocional? Porque são poucas as pessoas ainda hoje que olham para si e que se interrogam, será que eu me conheço mesmo? Se eu me conheço mesmo, por que às vezes eu estouro? Por que eu estou sempre tão irritado e tão estressado? Por que às vezes eu fico triste sem saber? Por que o meu humor muda? Né? Por que eu não consigo controlar o que eu como? Por que eu estou dormindo mal? Por que eu tenho umas dores que médico nenhum resolve? Então, assim, as pessoas elas não tendem a olhar para isso e se questionar no sentido de que talvez seja meu controle emocional que não esteja bom. Né? Elas não querem ver dessa forma. Então, elas preferem acreditar que elas se conhecem, que elas têm o controle de si e que se essas coisas estão erradas, ou é algo delas, né, intrínseco delas e que não muda porque elas são assim, ou a culpa é de alguém, de outro, ou o médico que não resolveu, enfim. Então, a boa parte das pessoas ainda não tem essa consciência. E aquilo que a gente não tem consciência, né, aquele problema que a gente não conhece, a gente não resolve. Então, se a gente não tem consciência de algo, a gente não corre atrás para mudar esse algo. Então, esse é um dos pontos, um ponto que eu fui muito direta, porque se a gente fosse falar só disso, daria uma live inteirinha. Então, esse aí acho que é para ficar claro. E eu acredito que quem está aqui talvez já tenha passado essa fase. Né? Quem está aqui talvez já pelo menos se questione, será que eu tenho mesmo esse controle emocional que eu acho que eu tenho? Então você já deu o primeiro passo. Então, vamos falar dos outros motivos, considerando que a pessoa já entendeu que ela pode melhorar, que às vezes ela precisa melhorar, né? Porque poder melhorar a gente sempre pode, e ela está buscando esse autocontrole emocional. Então, o que será que falta, né? Por que será que é tão difícil? Então vamos lá. Quantas pessoas você conhece, ou você tem a impressão, assim, em quantidade, em porcentagem, uma média, sei lá, quantas pessoas você conhece que você considera que tem um bom autocontrole emocional? E eu não tô falando de você ver a vida da pessoa lá na televisão e no Instagram e achar que é tudo perfeito, não é isso. Tô falando de pessoas que você realmente conhece, pessoas que você convive e que você sabe que
lidam bem com a situação, né? Às vezes pode estar se perguntando assim, Natália, depende, o que é esse autocontrole emocional? O que é esse bom autocontrole emocional que você está falando? Então, assim, aquela pessoa que ela tem mais consciência, parece que ela tem mais consciência do que ela pensa, do que ela sente. É aquela pessoa que antes de falar, ela pensa. É aquela pessoa que você possivelmente nunca viu estourar, ou se viu foi uma vez, muito específica, ou outra, isso não é comum na vida dela. É aquela pessoa que parece que o humor dela está sempre muito bem controladinha, ela não tem essas alterações de humor, né? Ela não tem dificuldades em buscar as coisas que ela quer por pela questão emocional. É claro que dificuldades na vida, no contexto, todo mundo tem, mas essa questão emocional parece que não é barreira para ela, né? Às vezes ela enfrenta, às vezes ela até tem uma dificuldade ou outra, mas essas pessoas enfrentam. Então, quantas pessoas vocês conhecem que são assim? Eu vou dar alguns exemplos, né? Talvez eu só falando, explicando, talvez fique meio subjetivo, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês do que seria esse autocontrole emocional. Então, eu vou contar para vocês uma primeira história. Quando começou essa situação aí que estamos vivendo hoje, eu não pode falar o nome porque a plataforma aqui parece que ela não está gostando. Quando a gente fala desses nomes, do que está acontecendo, das pessoas em casa, né? Parece que eles estão cortando. Mas vocês entendem, né? Essa situação que a gente está vivendo hoje, de ter esse problema aí mundial, todo mundo quietinho em casa. Então, quando começaram essas orientações para o pessoal ficar em casa, o que eu pensei? Eu pensei que muita gente poderia sofrer com isso, né? De ter que ficar em casa, de diminuir os seus contatos sociais. Então, na época, eu criei um grupo, que hoje é um grupo restrito, e para que essas pessoas, para que a gente cuidasse da saúde mental, para eu ensinar essas pessoas como cuidar da saúde mental, para eu ensinar essas pessoas a meditar. Então, a gente medita junto, enfim. E dentro desse grupo, tem uma pessoa que eu gosto muito, tenho enorme carinho por ela. É uma pessoa que sempre me falou que era muito ansiosa, muito irritada. Ela, assim, realmente perdia esse controle mesmo, no sentido de ficar se irritando com muito pouco, sabe? O estopim curto, sempre muito preocupada. Então, ela sempre me queixou, assim, de longa data ela me queixava disso. E eu convidei ela para participar desse grupo com a gente. E nesse grupo a gente conversa sobre quais são as mudanças que a gente percebeu, né, em cada um, desde que a gente começou essas meditações, essas conversas. E ela me contou uma história que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho que é um bom exemplo de como é que é essa história de você aprender a olhar para os seus pensamentos, você aprender a olhar para os seus sentimentos e você aprender a lidar com isso. Porque eu sei que quando eu falo assim, para muita gente, para quem não tem essa habilidade bem desenvolvida, pode parecer muito distante, muito subjetivo ou muito fora da realidade. Mas esse exemplo eu acho que mostra bem o que é isso, o que é essa capacidade de identificar e lidar com os seus pensamentos e suas emoções. Então ela me contou o seguinte, ela tinha na casa dela algumas vitrarias, eu não sei se o nome é bem esse, eu acho que era uma jarra, talvez uma jarra... Peraí, gente, que deu um errozinho aqui. Isso. Talvez uma jarra, não sei se é de cristal, talvez, não sei, não entendo muito bem desses detalhes. O que eu sei é que ela realmente tinha uma estima muito grande por essa jarra. Uma jarra dessa de colocar suco na mesa, uma jarra bonita, chique, que ficava lá até numa prateleira especial, ela só usava em datas especiais, então ela realmente tinha um carinho por esse objeto. Né? Eu não sei se era um carinho só por ser um objeto caro, mas eu acredito que tinha também pelo que ela falou, tinha algo emocional. Se eu não estiver enganada, foi presente de casamento e já tem muitos anos que ela se casou. Então, sabe esses presentes que a mãe da gente tem, não deixa ninguém encostar? Eu acho que era algo mais ou menos nesse sentido. E ela me contou que há algumas semanas essa jarra caiu no chão e quebrou. E ela falou que no primeiro momento ela ficou com muita raiva e se sentiu triste. Só que já nos primeiros segundos, quando isso aconteceu, antes mesmo dela abaixar para começar a recolher, né, aquela sujeira, ela percebeu. Então ela percebeu que ela estava com raiva e que ela estava triste. E aí ela se questionou, falou, peraí, eu tô com raiva, eu tô triste, mas isso muda alguma coisa? Isso resolve? Neste momento eu ficar com raiva, sentir tristeza, nesse momento
Vai mudar alguma coisa no sentido de resolver esse problema? Não vai. Mas pode me gerar mais problemas. Às vezes eu vou ficar chateada. Além de ser ruim você ficar com raiva, você ficar triste, talvez eu desconte isso na minha família que está aqui comigo. Então não me parece inteligente. Então vou pensar em uma outra forma de encarar isso. E aí ela disse que achou uma forma e ela agradeceu por todos aqueles anos, por aquele objeto que ela gostava, mesmo sendo tão frágil, ter durado tantos anos, mais de 30 anos. E aí ela disse que quando ela fez isso, ela se sentiu bem e seguiu o dia dela. Então parece muito simples, né? Parece tão bobo de fazer, mas por que a gente não faz isso o tempo todo? Então, esse é um grande exemplo de uma inteligência social, uma inteligência emocional, tá? De um autocontrole emocional, de alguém que está treinando e está desenvolvendo essa habilidade de uma forma muito eficiente. Ela começou a usar isso no dia a dia dela. Ela me deu outros exemplos, mas eu acho que esse fica claro, né? Para que vocês entendam o que seria esse autocontrole emocional. E isso não foi capaz de estragar o dia dela. Agora, quantas pessoas vocês conhecem que às vezes por uma coisa assim, às vezes um objeto que quebrou, a pessoa acaba o dia dela, fica mal-humorada, desconta nos outros. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento de uma pessoa que ainda não desenvolveu tão bem essa habilidade, né, de autocontrole emocional. Tá certo? Eu vou dar um outro exemplo que já aconteceu comigo há muitos anos. Quando eu fiz minha primeira faculdade, quem não sabe, eu sou médica, mas eu também me formei em medicina veterinária e eu já morei em república. E aí, na época, eu morei por muito tempo, éramos 3, era eu e mais 2 meninas. E mais de uma vez, na verdade 2 vezes, aconteceu de que eu fui morar com uma das meninas, quando ela acordava pela manhã, ela acordava mal-humorada. E ela ficava mal-humorada até a hora do almoço. E isso nunca fez diferença pra mim. Eu entendi, ela tá mal-humorada, tudo bem, deixa ela ali, minha vida tá aqui, minha vida segue. Mas a outra pessoa que morava com a gente, ela se deixava influenciar por esse mau humor da colega. Então ela acordava bem, não acordava mal-humorada. E se ela não trombasse com a colega mal-humorada de manhã, ela ficava bem. Mas se ela trombasse com aquela colega que acordava brava, ela ficava triste. E às vezes a tristeza dela ficava de manhã, às vezes até mais à tarde, às vezes meio mal-humorada. Então, ou seja, ela absorvia isso, que era algo que não precisava, não tinha por que fazer. Mas ela fazia sem perceber e ela não tinha controle disso, tá? Então, esse também é um outro exemplo de uma pessoa que naquele momento não tinha essa habilidade de autocontrole emocional tão bem desenvolvida, certo? Então, acredito que talvez muitos que estejam aqui podem já ter passado por uma situação dessa, de às vezes você chega, seja no trabalho, na escola, ou qualquer outro lugar, e você se depara com alguém que está mal-humorado, esse alguém descarrega em você e você deixa se abalar por isso. Né? Às vezes é uma pessoa que está super ali, passageira na sua vida, às vezes, sei lá, você vai a algum lugar fazer um trabalho, entregar alguma coisa, a pessoa te trata mal e você já deixa aquilo acabar com o seu dia. Então, se você está fazendo isso, você realmente precisa melhorar sua habilidade de autocontrole emocional para que essas coisas não te afetem. Não faz sentido você deixar isso te afetar. Não faz sentido seu dia ficar ruim por algo tão pequeno, passageiro, né? Então, isso aí é a habilidade do autocontrole emocional para quem estava se perguntando como é que seria isso. Enfim, então eu acho que já dá para perceber que quem tem esse autocontrole emocional mais desenvolvido, né, essa habilidade, isso é algo que a gente treina, tá, gente? Essas pessoas tendem a ser o quê? Verdadeiramente felizes ou mais felizes, né, de uma forma muito verdadeira. Mais uma vez, não é aquele verdadeiro do Instagram que a pessoa posta uma foto sorrindo, mas tá brava, brigando, chateada lá atrás. Não, a pessoa que realmente tá mais em paz mesmo, mais feliz. Ela tende a ter um humor um pouco mais controlado, não tem essas variações de humor assim tão frequentes, né? São pessoas mais estáveis emocionalmente, que tendem a ter relacionamentos sociais como um todo mais tranquilos, porque elas aprendem a ouvir mais, pensar mais antes de falar, tá? Então tudo isso aí está envolvido. Inclusive são pessoas que tendem a ser mais realizadas na vida como um todo. Por quê? Vou dar um exemplo que explica o porquê. Quem aqui
conhece alguém ou já até passou por essa situação de ter que passar por algum tipo de avaliação, seja essa avaliação uma prova da escola, um vestibular, um concurso, uma entrevista de emprego, ou enfim, qualquer avaliação, talvez até falar em público, ter que apresentar algum trabalho em público, enfim. Quem aqui já passou por essa situação de ter que passar por essa avaliação? E aí você se prepara, você estuda, você realmente adquire o conteúdo necessário para enfrentar aquilo, mas quando chega na hora, no dia, às vezes até um dia antes, você começa a ficar nervoso, ansioso. E aí você vai lá e não sai bem, embora você tenha aquela bagagem que era necessária, embora você tenha estudado, embora o conteúdo, né, os ensinamentos necessários para passar naquela avaliação você tenha adquirido, o seu emocional naquele momento te atrapalhou. Às vezes uma pessoa que se preparou tanto quanto você, às vezes uma pessoa que estudou junto contigo, mas que chegou lá e ficou tranquila, vai muito melhor que você. Entende? Então, realmente, essa questão esse autocontrole, ele influencia muito, inclusive, nos seus objetivos, em como alcançar os objetivos, né? E isso conversa demais e hoje vocês vão ver que muito do que eu vou falar sobre autocontrole, mas muito do que eu vou falar, vou citar aqui objetivos de vida, porque uma coisa se conecta diretamente com a outra, tá? Então essas dicas, esses porquês que eu vou falar de autocontrole emocional, direto ou indiretamente, servem também para que as pessoas consigam atingir seus objetivos. Certo, gente? Até aqui. Tudo bem para vocês? Enfim, muita gente entrou, então vou agradecer. Muito obrigada por estarem aqui. É sempre muito bom ver vocês. Tem gente que está aí sempre comigo. Flor, beijo pra ti. Tô com saudade de você. E se você está gostando, coloca o coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e que pode ajudar outras pessoas. E se você tem um amigo, dois, que pode gostar, às vezes aquele amigo que sofre com ansiedade, que tem sofrido por não conseguir mesmo controlar essas emoções, por não conseguir controlar às vezes suas atitudes, manda no aviãozinho para um, dois amigos, para que eles assistam, que isso aqui pode ajudar eles, tá bom? Aí um beijo para você também. Então tá, gente. Hoje eu não vou ficar conversando muito com vocês não, porque senão não dá tempo de falar tudo. É muita coisa. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Coloque o coraçãozinho se você estiver gostando. Se eu falei alguma coisa que você gostou, que fez sentido pra você, coloca no coraçãozinho até pra que eu saiba também, porque que eu consigo ver os corações subindo. Então aí eu fico sabendo o que eu falei que fez mais sentido pra vocês. Tá bom? E na medida do possível, eu vou ler nos comentários. Mas às vezes não dá pra parar. Nem sempre dá. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, dito tudo isso, eu vou voltar lá naquela pergunta inicial. Vocês acham que muitas das pessoas que vocês conhecem, e nesse caso você pode até olhar para você mesmo, muitas das pessoas que você conhece, será que elas têm esse autocontrole emocional bem desenvolvido? Ou será que não? E será que elas percebem que tem ou que não tem? O que vocês acham? Pensa aí. Enfim. E enquanto você pensa, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Lembra que eu falei que o que a gente usa aqui, nesse caso do que eu tô falando hoje, o que a gente usa para autocontrole emocional, em vários momentos vai conversar com objetivos de vida, com alcançar as coisas que você quer na sua vida? Então, olha só, eu vou fazer a mesma pergunta com alguns pontos diferentes. Quantas pessoas vocês conhecem que estão felizes com o próprio corpo? Que tem o corpo que gosta do corpo do jeito que tá? Quantas? Aí vocês vão me falar, tem muitas, tem algumas que sim, e ótimo, independente de se tá magro ou gordo, isso não é o caso, tá tudo certo. Mas o fato é, a maior parte das pessoas não está feliz com o próprio corpo, certo? Tá, e essas pessoas que não estão felizes com o próprio corpo, que são muitas, quantas delas vocês conhecem que realmente estão fazendo assim certinho um estilo, uma mudança na vida delas para que elas alcancem isso que elas querem? Seja uma mudança de hábitos de vida, mudança mental, quantas? É difícil, né? O Rafa tá aqui, o Rafa personal, maravilhoso, inclusive, a gente treina junto, né, Rafa, de vez em quando dá. E o Rafa sabe o que eu tô falando. É verdade, Rafael? E vamos sair então desse ponto e falar de um outro. Mas a ideia é a mesma, tá? Quantas pessoas vocês conhecem
que estão num relacionamento, seja um casamento, um namoro, mas um relacionamento que vale a pena de verdade, sabe? Não pessoas que estão no relacionamento por comodismo, por estar ali na zona de conforto, né? Ou por não enxergar que aquele relacionamento talvez não faça bem, mas que estão ali porque é um relacionamento que vale a pena, que você vê que está acrescentando assim de uma forma positiva na vida da pessoa. Quantas pessoas vocês conhecem que estão nessa situação? E mais, quantas pessoas vocês conhecem, e isso vale também para cada um de vocês, que têm amizades realmente assim verdadeiras, aquelas que te jogam para cima, aquelas que quando você precisa de um conselho sincero, quando você erra, ela vai lá te dar esse toque. Quantas? E que tem essas amizades verdadeiras, mas que sabe também perceber quando algumas amizades não são tão boas assim e tem essa maturidade emocional de deixar essas pessoas que não te fazem tão bem pra lá, de realmente se afastar e deixar pra lá, tá? São poucas, não são? E mais uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que amam o trabalho que exercem? Que amam de fato aquilo que elas fazem, assim, que você vê paixão no olho delas quando elas estão trabalhando? Quantas pessoas vocês já viram reclamando de que, ai, que saco, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar de novo, eu não suporto esse trabalho. Comum, não é? A gente ouvir isso. É mais comum a gente ouvir a pessoa reclamando, a síndrome do domingo, né? É mais comum a gente ver as pessoas reclamando que segunda-feira tem que trabalhar e que não queria, que ouvir as pessoas falando que ama o que faz. Não é? Pois é. Então, se a pessoa adquire esse autocontrole emocional, isso aí pode mudar. Inclusive, o Steve Jobs, tem uma frase que é famosa dele, que ele falava o seguinte: há 33 anos eu me olho no espelho e eu me pergunto, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu faria o que eu vou fazer hoje? E se em vários dias a resposta for não, quer dizer que alguma coisa eu tenho que mudar. E se eu não estiver enganada, essa frase dele ele falou no contexto de ir para o trabalho, mas eu acho que vale para tudo. Vale para as pessoas com as quais você vai conviver, né? Para o trabalho, enfim, vale para tudo. E aí você pode estar pensando o seguinte, mas Natália, tá bom, até existe aí essas pessoas que têm um relacionamento que realmente as fazem felizes de verdade, pode existir essas pessoas que mudam mesmo a sua vida para cuidar do seu corpo, da sua mente, são felizes mesmo consigo mesmo, né, que têm uma profissão que gostam, mas sabe, isso aí é sorte, isso é sorte, às vezes a pessoa nasceu com sorte. E assim, gente, por um tempo, eu até acreditei nisso aí também. E se eu não tivesse visto tudo que eu vi, se eu não tivesse estudado tudo que eu estudei, se eu não tivesse me transformado, inclusive, o quanto eu me transformei, eu talvez ainda pensasse dessa forma, mas hoje eu já vejo que não é assim não. Não é assim mesmo. Tanto não é que todo mundo conhece uma outra história de superação, né? E essas histórias marcam. Então, tem até eu falei aqui com vocês de história de superação, me veio aqui a cabeça. Tem um moço, eu não me lembro o nome dele, mas acho que ele era modelo, ele sofreu um acidente, ele ficou paraplégico. E quando ele ficou paraplégico, ele resolveu fazer alguma coisa da vida dele. E ele começou a fazer um esporte adaptado. E ele é recordista, não sei se sul-americano, mundial, enfim. E você vê que ele tem muita paixão naquilo que ele faz, ele inspira muitas pessoas. Então, assim, não dá pra falar que foi sorte. Né? Foi sorte, ele sofreu um acidente, perdeu o movimento das pernas. Não dá pra falar que foi sorte. Mas ele teve o autocontrole emocional para lidar com aquela situação difícil da melhor maneira possível. Tá? E eu tô falando de um caso muito extremo porque esses casos de superação extremos, eles marcam. Mas, gente, é no dia a dia. Quem é que nunca conheceu alguém que tinha alguma dificuldade muito grande e essa pessoa foi lá e realmente se dedicou, enfrentou tudo que ela precisava enfrentar e conseguiu alcançar o que ela queria. Amanhã, inclusive, eu vou falar com um amigo meu, Domênico. O Domênico é uma pessoa que todo mundo que conhece ele costuma falar assim, nossa,
ele é tão carismático, ele faz tantos amigos tão fácil. Eu queria ser assim, né? Conversar com todo mundo com essa facilidade, todo mundo gosta dele, é muita sorte dele, né? Ter nascido com esse carisma. E ele vai contar para vocês que não foi sempre assim. Então, é muito fácil falar que é sorte, né? Mas não é necessariamente sorte. É claro, gente, que o contexto ajuda, claro que sim, né? É claro que uma pessoa que foi criada em uma família em que todo mundo, de repente, tem o hábito de meditar, todo mundo tem essa inteligência emocional de conversar, de ser, né, construir essa habilidade, a chance de que essa criança que cresça ali seja mais estável emocionalmente é maior, é maior. Mas isso não quer dizer que ela não tenha o que melhorar. Da mesma forma que uma pessoa que nasce em uma família economicamente, né, assim, numa situação financeira melhor, é claro que possivelmente essa pessoa ela vai ter mais facilidades. Mas nem por isso quer dizer que ela vai conseguir tudo que ela quer, isso não quer dizer que ela vai ser feliz. Tanto não quer dizer que é relativamente comum a gente ver artistas de televisão, por exemplo, uma boa parte deles é o quê? Tem dinheiro, são bonitos, eles teoricamente têm um emprego que, assim, eles trabalham com algo que eles amam, que eles buscaram, que eles lutaram para conseguir. E mesmo com tudo isso, ou seja, mesmo nesse contexto perfeito, né, que parece perfeito, não que seja, mas que parece perfeito, mesmo nesse contexto, não é raro você ver alguns artistas com uma autoestima baixa, com depressão, ou em relacionamentos abusivos, ou alguns acabam entrando, enfim, adquirindo vícios, né? Às vezes adquirindo dívidas, perdem todo o dinheiro. Então, assim, se não tem, gente, se o interno, se o seu ambiente interno não vai bem, se o seu autocontrole emocional não vai bem, o externo descompensa também. E o inverso é verdadeiro. Se por dentro você consegue se manter bem, por mais que o externo venha com algumas dificuldades, você consegue lidar melhor com essas dificuldades. Se comparado a uma pessoa que não tem esse autocontrole, que não desenvolveu essa habilidade. Faz sentido? Certo. Mas então, gente, por que então que a gente tem essas percepções enganosas e que nos paralisam? No sentido de achar, por exemplo, que uma pessoa que alcança aquilo que ela quer, um relacionamento bacana, se for o que ela busca, ou um trabalho legal, ou enfim, o autocontrole emocional, por que a gente olha e tende a falar, ah, é sorte? E isso, além de ser enganoso, isso nos paralisa, ou seja, isso não nos motiva, né, a querer fazer de forma com que a gente também consiga buscar esses nossos objetivos. Por que isso acontece? Alguém sabe? Gente, se vocês estão gostando, manda seu coraçãozinho. Se você tem um amigo que pode gostar desse conteúdo, que está precisando ouvir isso, manda um aviãozinho aí para ele, tá? E muito obrigada novamente para as pessoas que entraram aí. Mas enfim, vamos continuar? Então, por que é que a gente tem essas percepções que nos paralisam, que nos enganam? Um motivo, e aí a gente vai entrar no primeiro motivo do porquê apenas algumas pessoas conseguem o autocontrole emocional. E que vale também para apenas algumas pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos. E o primeiro motivo são as comparações, tá? Sei que lá no início eu falei que o primeiro motivo era a pessoa não ter consciência, mas vamos considerar que a pessoa já teve consciência, que ela precisa buscar algo, que ela precisa melhorar, tá bom? Então o primeiro motivo seria comparações. O que eu quero dizer com isso? A gente tende, e é natural do humano fazer isso, mas a gente tende a comparar o que os outros têm de melhor com o que a gente tem de pior. Tem uma frase que eu gosto, talvez vocês até já tenham me visto falar ela aqui, que a gente tende a comparar o palco do outro com o nosso bastidor, né? E essa história que tem afetado de uma maneira negativa a saúde mental de tanta gente, de a pessoa olhar, seja no Instagram, enfim, seja lá onde for,
uma vida que parece perfeita, né? Aquela cortina, é uma foto, ou seja, é um momento, é um pequeno momento do dia de alguém, e achar que é tudo lindo na vida daquela pessoa. E aí você automaticamente começa a comparar com tudo que tá ruim naquele seu dia. Nossa, mas olha isso que essa pessoa tem, eu não tenho. Então, essa questão aí da comparação, o fato de a maior parte das pessoas se compararem é um dos motivos pelos quais apenas alguns alcançam o autocontrole, porque a maioria está se comparando. E, gente, quando a gente se compara, a gente desmotiva. E olha, se comparar é diferente de se inspirar. Se inspirar, isso dá motivação. Se inspirar te move, mas se inspirar é diferente de comparar, é diferente de querer ser igual, é diferente de querer ter o que a outra pessoa tem. Entende? Faz sentido para vocês? Então, uma dica para você que quer ter um autocontrole emocional, é uma dica que é algo que as pessoas que têm, que desenvolveram essa habilidade, elas aprenderam a fazer, é parar de se comparar com os outros. Se for para se comparar, se compare com você mesmo. O que você era antes, o que você era ontem, o que você mudou de ontem para hoje, porque isso te permite melhorar. Agora, você se comparar com alguém que é completamente diferente de você, que vive em circunstâncias completamente diferentes das suas, isso te paralisa, isso te deixa numa sensação de que você nunca vai ser aquilo e você nunca vai ser aquilo mesmo. Porque cada um é único. Então, ao invés de se comparar com os outros, se compare com você. Isso é um grande segredo de quem consegue adquirir esse autocontrole emocional e de quem consegue alcançar seus objetivos. Quando você se compara com você, você consegue focar em ser melhor do que ontem. E isso é ótimo. Isso ajuda a gente a ir para frente, a gente se mover. E você consegue perceber tudo que você já melhorou. Então, por mais que você ainda não esteja onde você quer estar, você consegue no seu dia a dia percebendo o que você já melhorou. Inclusive, eu fui trabalhar em uma cidadezinha, ano passado eu fui morar em uma cidadezinha no interior de São Paulo. E lá nessa cidade eu fui fazer uma academia, participava, né? Eu ia todos os dias em uma academia lá de funcional, chamava Stone CrossFit, não, Stone Funcional, algo nesse sentido, não sei. Feijão tá aí? O Feijão era meu treinador, se ele tiver aí ele me corrige qual era o nome. Stone Fit, pronto, passou o branco, Stone Fit. E, enfim, era uma academia que eu gostava muito. Esse meu treinador, ele é sensacional e ele tinha muito essa ideia e ele passava isso para os alunos de que você não tem que se comparar com seu colega, você tem que se comparar com você. E uma coisa que eu já gostei, assim, de cara quando eu cheguei nessa academia, desde o primeiro dia, é que tinha um tapete, sabe esses tapetes que o pessoal manda fazer, às vezes com o nome da empresa que fica no chão? Na academia dele tem um tapete bem grandão e lá tá escrito o seguinte: eu versus, né, acho que é um VS versus eu. Ou seja, você se compara com você mesmo, você vai olhar a sua evolução nos treinos em relação ao que você era ontem, em relação ao que você era o mês passado, e não a quem já está lá treinando, e não a quem tem outro estilo de vida que não é o seu. E isso te motiva, e isso te permite perceber o quanto você está melhorando, diferente de se comparar com outras pessoas. Consegue entender? Faz sentido para vocês? Inclusive, isso me lembrou uma pessoa que uma vez estava reclamando pra mim, falando: eu tô acima do peso, eu queria começar a malhar, mas não sei. E aí eu chamei ela pra treinar comigo. Eu falei: olha, nessa época eu morava em outra cidade, isso aí já foi lá em Palmas, gente. E aí eu chamei essa pessoa, eu falei: olha, vamos comigo, eu faço crossfit, vamos comigo, é legal, faz uma aula experimental lá, vai que você gosta. E aí ela falou assim pra mim: não vou não tenho coragem não. Aí eu falei: mas por quê? Vamos, né? Te busco, vamos comigo. Ela falou assim: Nath, lá é todo mundo tão malhado, tão forte. Eu não vou me sentir bem. Ou seja, antes mesmo de começar, ela já estava se comparando com outras pessoas. Sendo que
ela ia realmente conseguir mudar quando ela começasse a se comparar com ela mesma. Né? Ela poderia ter pensado de uma forma diferente, ela poderia ter pensado, eu não tô, eu tô sedentária, eu não tô feliz assim, então eu vou começar a mudar. E se eu for amanhã, já é melhor que hoje que eu não fui. Não é? Olha como é diferente. Não passa uma sensação diferente? O que vocês acham? Faz sentido? Enfim, gente. Então, trazendo aí, fechando esse primeiro motivo, né? Esse primeiro motivo pelo qual as pessoas não conseguem, né? Tantas pessoas têm dificuldade de alcançar seus objetivos ou esse autocontrole emocional, são essas comparações com outras pessoas. Então a dica, a primeira é, não se compare com outras pessoas. Se compare com o que você era antes e o que você tem melhorado, o que você precisa fazer para continuar melhorando. Certo? Então tá bom. Então vamos para o segundo motivo. O segundo motivo pelo qual, né? O segundo motivo pelo qual só algumas pessoas alcançam esse autocontrole emocional, ele está relacionado a uma zona de conforto, que o Murilo Gun, inclusive, ele chama de uma forma muito inteligente de zona de estagnação. Essa zona de estagnação que muitas pessoas que não desenvolveram esse autocontrole emocional muitas vezes se encontram, comumente se encontram. O que eu quero dizer com isso? Imagine aí uma pessoa que não desenvolveu essa habilidade ainda. Uma pessoa que ainda se sente muito ansiosa, muito insegura. E aí com essa insegurança pode vir de repente uma necessidade de perfeccionismo, que é aquela sensação de que nunca tá bom o suficiente, né? De aquele medo de o que as pessoas vão achar se eu fizer isso dessa forma, vão me julgar, eu acho que não tá bom. Aqueles comportamentos evitativos no sentido de eu não estou me sentindo segura para fazer isso, acho que eu ainda não estou pronta, então não vou fazer, vou ficar esperando a hora certa, acho que agora não é a hora. Ou seja, são pensamentos, são comportamentos que paralisam a pessoa. Paralisam. E às vezes vem até disfarçado, como é o caso do perfeccionismo. O perfeccionismo, a pessoa começa a tentar fazer de um jeito, de outro, mas parece que nunca tá bom. E aí ela acaba não chegando naquele objetivo, ou se chega ela não sente que foi bom e acaba abandonando aquilo. Então, querendo ou não, por mais que ela esteja ali tentando se mover, ela está de certa forma paralisada. Então é essa zona aí de estagnação que eu tô falando, né? A pessoa fica ali um pouco presa ali, envolvida, às vezes desiste, tá? E como é que, por quê? Qual que é o motivo dessa pessoa ficar mais nessa zona de estagnação e não ir para a zona de diferenciação, de melhora, né? Essa zona de diferenciação também é uma nomenclatura que aprendi com o Murilo Gun. E, gente, é o medo de errar. Então, o segundo motivo pelo qual tantas pessoas têm dificuldade de alcançar esse autocontrole é esse medo excessivo de errar. A gente tem uma ideia errada, assim, falsa, né? Enganosa, de que errar é sempre muito ruim, de que a gente tem que evitar ao máximo errar, que a gente não pode errar. E pensar dessa forma nos paralisa. Pensar dessa forma nos torna menos estimulados para buscar o que a gente quer, né? Medo de errar nos dá medo. O medo de errar muitas vezes faz com que a gente desista antes mesmo de tentar, para não errar. Então, a minha dica nesse caso, né, para você que quer ser uma dessas poucas pessoas que alcança esse autocontrole, ser uma das poucas pessoas que sabe mesmo correr atrás de tudo isso, seja desses objetivos, desse autocontrole emocional, é entender e aceitar que você pode errar e que você deve errar. E aí você deve estar pensando assim, mas Natália, você está falando que eu devo errar? Como assim? Como assim eu devo errar? Tô falando, sabe por quê? Porque se você errar, quer dizer que você está tentando. Só não erra quem não tenta, gente. Não é verdade? Faz sentido? Só não erra quem não tenta. E tem uma frase, eu não sei de quem que é essa frase. Mas tem uma frase que diz assim, o custo de estar errado, ele é menor do que o custo de não fazer nada. E realmente, gente, não fazer nada é bem frustrante.
frustrante. Você sonhar e não fazer nada para alcançar é frustrante. Tanto é frustrante, isso para a mente do ser humano, tanto é frustrante que uma técnica que a gente ensina, e que eu falei muito, que eu indiquei e continuo indicando para quem está com uma sensação de estar muito perdido, né, nesse contexto que a gente está vivendo, de ficar quietinho em casa e tudo mais, é fazer um checklist, ou seja, você acordar e escrever as coisas que você quer fazer durante o dia e ir checando, fiz isso. Porque no final do dia, quando você olhar para aquilo, você vai ter uma sensação de que seu dia foi útil. E a nossa mente adora sentir essa sensação de que o dia foi útil. Te faz se sentir bem, tá? Então essa sensação de não fazer nada te frustra, te deixa triste, certo? Às vezes com raiva até de você mesmo, porque você queria aquilo, mas o que você está fazendo para buscar aquilo que você quer? É mais fácil falar que quem tem aquilo tem sorte, né? Não é verdade? Pensem nisso. O Érico Rocha, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele diz o seguinte, que o faixa preta, se referindo a quem luta, tá? Sabe, pessoal que luta, que tem as categorias, né, do quanto que a pessoa é boa naquela luta ou não, a graduação na luta muitas vezes é pela faixa, né? A faixa preta é alguém que luta muito bem, que já passou por muitas fases, né? O faixa branca é aquele que está só começando, né? Aquele que acabou de entrar, que começou a treinar. E o Érico fala o seguinte, o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. É verdade. Então ele já errou muito, e ele errou tanto que ele já aprendeu como fazer com cada um daqueles erros. Agora, aquele faixa branca que errou uma vez, que tem medo de errar e se sentiu derrotado, ele vai parar e ele nunca vai deixar de ser um faixa branca. Ele nunca vai chegar na faixa preta. Por quê? Porque ele teve medo de errar. E errar é importante. Faz sentido? Se faz sentido, deixa seu coraçãozinho aí. Certo. Enfim, gente. Então, ainda dentro desse motivo aí do medo de errar, uma outra dica que eu posso dar é o seguinte. O erro, ele pode ser visto como um fracasso ou ele pode ser visto como aprendizado. Então a dica é, comece a enxergar o erro como aprendizado. Tá? Essa é uma boa dica. Anota aí. Certo? Bom, se vocês estão gostando, coloque os coraçõezinhos. Muito obrigada para todo mundo que está acenando, para todo mundo que está mandando coração. Se tem algum amigo que pode gostar, manda um aviãozinho para ele, 1, 2 amigos aí que de repente podem gostar desse conteúdo, pode ser útil para eles. Que ainda falta a gente falar mais algumas coisinhas. Temos 15 minutinhos. Tá bom. Tem uma frase que também conheci como Murilo Gun, não sei de quem que é essa frase. Talvez seja dele, talvez não. E ele diz o seguinte, eu vi o sonho se prostituindo na zona de conforto. É de se pensar, não é? Então, se você tem sonhos aí, em que você tá na zona de conforto, ainda não tá correndo atrás, seja porque você está se comparando demais com os outros, seja porque você está com medo de errar. Então, eu espero que você tenha aprendido que nenhum desses dois motivos devem te segurar. Certo? Tá bom. E olha só como é interessante essa história. Falei das faixas pretas, mas tem um outro exemplo que eu gosto muito. Os humoristas. Eu gosto muito de humor, eu gosto muito de pessoas alegres, que contam piadas. E por muito tempo eu tive essa percepção que eu falei pra vocês que a gente tende a ter errada, de que é algo natural da pessoa. Então eu via alguns humoristas, um específico que eu gostava bastante, e eu via ele sempre fazendo piada com tudo, né, em entrevistas, e ele fazendo piada, eu achava aquilo incrível, eu falava, gente, que legal, né, como deve ser bom a pessoa ter nascido assim, com esse dom de fazer piada e tudo mais. Até que um dia ele postou em uma das redes sociais dele que ele estava scriptando as piadas. E eu fiquei muito pensativa em relação àquilo. E aí eu fui procurar sobre isso. E eu vi ele contando, e depois eu já vi vários outros humoristas falando, contando isso. Que
como é que eles fazem? Esses humoristas de sucesso que a gente vê na televisão, como é que eles costumam fazer? Eles costumam começar pequenininho, né? Então eles começam a escrever as piadas deles e começam a contar em lugares pequenos, para públicos pequenos, seja no barzinho ou, sei lá, na escola, as pessoas que eles conhecem. E eles vão testando essas piadas. Então eles erram muito também. E aí é que tá, o negócio é aprender com erro. Então eles erram, eles não têm medo de errar. E eles vão testando. Aquelas piadas que fazem mais sucesso, eles vão colocando no repertório deles. E aí eles vão mostrando para públicos cada vez maiores. Olha que legal. E a gente sempre olha e fala, ah, esse cara teve sorte, né? Tão engraçado, deve ser tão fácil trabalhar com isso que ele faz, né? Só chegar lá e falar o que ele pensa. E não é assim. Não é assim. Inclusive, quem já foi meu aluno aí, ou quem já fez terapia comigo, sabe que uma das coisas que eu ensino sempre a auto-hipnose, né, para que a pessoa consiga ter um pouco mais de domínio nas coisas que ela sente, no que ela quer fazer. A auto-hipnose, ela dá bastante esse certo poder pra gente. E uma das coisas que eu oriento é que a pessoa use essa auto-hipnose para ter coragem de buscar as coisas que ela quer. Então, aquilo que te dá um medo, mas que você acha que deve enfrentar para chegar no seu objetivo, usa a auto-hipnose e enfrenta. E costuma ajudar. E costuma gerar bons resultados. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Bom, se vocês estiverem gostando, mandem seus coraçõezinhos. Deixa eu ver, tem uma caixinha aqui que eu não sei o que é. Ai, transmitir ao vivo. Eu achei que era pergunta. Bom, tá bom. Então, por fim, eu vou lá para o terceiro motivo. Aliás, antes de entrar no terceiro motivo, me vieram duas coisas aqui à cabeça. A primeira, que é algo que eu tenho escutado com uma certa frequência agora, é terapia online. As pessoas falam assim, vou fazer terapia online não vai ser bom, não vai ser a mesma coisa. Ou seja, a pessoa tem tanto medo de errar que ela nem experimenta algo que pode ser muito, muito bom para ela. E a terapia online tem dado ótimos resultados. Inclusive, eu conheci pessoas que me falaram, não, eu acho que a terapia online não vai ser legal, não vai ser bom. E aí, quando a pessoa começou a fazer, ela achou melhor, porque era essa pessoa que me contou era uma pessoa tímida, não é comigo que ela faz terapia, esse é um parente meu, um primo meu que me contou isso. E ele falou, eu sou muito tímido, não me sentia tão à vontade em falar no consultório, e aí quando foi para a terapia online, eu achei que eu não ia gostar, mas eu fui. E eu fui, e eu me senti muito melhor, e agora eu não quero mais sair do online, porque agora eu me sinto mais à vontade para falar. Então, assim, gente, por que esse medo de errar? Por que deixar de fazer as coisas por medo de não ser bom sem nem tentar? Né? Se não der certo, você aprendeu. Tá tudo bem. Não é verdade? Então tá bom. E uma outra dica é, gente, assuma as dificuldades. E aí, quando eu falo dificuldade, é entre os erros. Assuma isso como desafio. Desafio no sentido bom da palavra. Sabe? Sabe quando alguém fala, eu te desafio isso, você fala, tá bom, então eu vou fazer. Então, quando vier essa dificuldade, quando vier um erro, assume, abraça ele dessa forma. É isso? Então eu vou fazer. Isso também move muito a gente. Isso também é um grande segredo de quem consegue desenvolver essa habilidade de autocontrole emocional. Seja o que vier, seja um sentimento ruim, seja uma raiva, entende, analisa por que isso está acontecendo e busca como um desafio. E aí quando a gente entra em autocontrole emocional, às vezes a pessoa fala, mas eu nunca vou ser assim tão tranquila, você não precisa ser assim tão tranquila da noite pro dia. É cada dia uma coisinha, você vai aprender diferente, você vai errar. Claro que vai. E aí você vai aprender com o que você errou, se você assistiu essa aula. Certo? Faz sentido, gente? Então tá bom. E aí então eu vou pro terceiro motivo, por que algumas pessoas apenas, né? Porque tão poucas pessoas conseguem alcançar esse autocontrole emocional. E o terceiro motivo eu chamei de uma cegueira seletiva. E o que é isso? É a pessoa que quer só o resultado. A pessoa só olha o resultado. Tá? Então,
vamos lá. Eu comecei falando de emagrecimento, porque eu acho que todo mundo conhece ou já conheceu alguém que queria emagrecer. E possivelmente todo mundo conhece ou já conheceu alguém que queria emagrecer e essa pessoa fez o quê? Ela foi lá, entrou numa dieta maluca, às vezes ela começou a fazer assim exercício, sei lá, 5 horas por dia, naquela loucura toda, e isso durou 15, 20 dias, aí ela emagreceu, e aí o que ela fez? Abandonou tudo. E aí passam 2, 3 meses e a pessoa volta pro mesmo jeito que ela estava antes. Né? E aí ela ainda fala assim, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo emagrecer, eu acho que é a minha genética. Vocês conhecem alguém assim? Conta pra mim. Quem conhece alguém assim? Não. E aí, gente? Onde é que tá o erro? Onde é que tá o erro nessa história? O que essa pessoa fez que no longo prazo ela não conseguiu aquilo que ela queria? Será, hein? Eu vou contar pra vocês. Ó, Thalys tá falando aqui. Eu conheço alguém. Também conheço muitos alguém. E eu acredito que quase todo mundo conhece pelo menos uma pessoa assim, que já passou por essa situação, né? E eu vou contar pra vocês. Então, qual que é a terceira dica, né? Pra esse problema aí dessa cegueira seletiva, desse foco só no resultado. A dica, gente, para superar isso aí e ser uma pessoa que consegue sim chegar no autocontrole emocional, que consegue sim chegar nos seus objetivos, é você se apaixonar pelo processo. Se apaixona pelo processo todo. Não fica com o olho grande lá só lá no final, não. Se apaixona por cada escadinha que você vai subir, cada degrau que você vai subir nessa escada aí para chegar onde você quer. Esse é o segredo. Então a pessoa que, voltando aí no exemplo, a pessoa que quer emagrecer, de repente quer mudar o corpo, como é que ela consegue isso de uma forma eficiente e duradoura? É se apaixonando pelo processo, no sentido de não querer ficar maluco, obcecado em fazer aquilo em poucos dias, custa o que custar, e depois não aguentar. Ela não faz aquelas mudanças do hábito de vida dela, não é algo verdadeiro dela. Ela não aprende a fazer isso. Então, às vezes, é melhor você respirar, ir com menos sede ao pote e modificando passo a passo coisas, buscando aí nessa caminhada o que faz sentido para você, que você consegue colocar na sua vida como um hábito e hábito de longa vida, que vai abraçar, que vai fazer parte de você, da sua rotina, da sua vida. E realmente se permitir se apaixonar por isso. Entende? Porque também ficar colocando em hábito, só como obrigação, pesa. E uma hora você vai desistir também. Inclusive, quando eu fiz cursinho antes de prestar medicina, né, para o vestibular de medicina, era comum algumas pessoas, toda sala tinha algumas, que era o seguinte, é aquelas pessoas que queriam medicina, e aí eles tentavam uma vez, não passava, tentavam 2 vezes, não passavam, aí eles desistiam e iam fazer outro curso. Essa pessoa possivelmente, espero que alguns tenham se encontrado nesse outro curso, mas possivelmente se o sonho deles era fazer medicina, lembra da história do sonho se prostituindo na zona de conforto? Então possivelmente essa pessoa, ela pode ser que ela se sinta frustrada de não ter insistido um pouco mais, né? De não ter pego esse erro e transformado em desafio, em vontade de fazer. E também conheci pessoas que faziam o quê? Uma vez tentava, não conseguia, 2 vezes não conseguia, e aí eles ficavam ali naquela zona de estagnação, no sentido de que eles não ficavam com aquela vontade, aquela paixão de estudar, mas eles ficavam ali, vou ficar aqui até eu passar. E eles iam com preguiça para a aula, mas iam, então assim, uma zona de estagnação mesmo. E alguns até passaram 7, 8 anos depois, e que bom, né? Mas entende que se eles tivessem abraçado isso como uma paixão, tipo, olha, se agora eu estou no cursinho, a minha paixão vai ser aprender isso aqui. Talvez tivesse sido diferente para todos esses 2 casos, né? Que eu citei, assim, esses tipos de pessoas, né? Porque não foi uma ou 2 pessoas, assim, que eu vi durante esses anos de cursinho. Certo? E eu vou contar pra vocês, a gente já tá bem quase no final aqui do tempo, vou contar pra vocês uma história aqui de casa. E tem gente aqui de casa aí assistindo, então eles não vão me deixar mentir. Quando começou essa história de a gente ficar mais em casa, eu decidi passar um tempo com a minha família e
Cheguei na casa dos meus pais, tem um quintal grande e tinha um espaço de uma horta gigantesco, lindo, lindo assim. É um espaço, tinha terra, tinha umas plantas, só que estava abandonado, estava um matagal. Matagal. Se minha mãe estiver aí, ela vai falar, eu não acredito que a Natália tá falando isso. Tô, mãe, tô contando, tava um matagal. Tava um horror a hortinha. E eu falei, olha, eu vou pegar para fazer essa horta. Vou pegar, vou plantar o que a gente come e vou fazer. E aí minha mãe falou assim, vamos chamar alguém, a gente contratar alguém para limpar isso aí. Você não vai dar conta, tem que capinar. Gente, o tal do não vai dar conta, pra mim, é combustível. Aí, ó, minha mãe tá aí. Tô mentindo não, né, Martinha? E é muito legal quando você aprende a fazer isso. Se alguém te fala, você não vai dar conta e é algo que você quer fazer, usa isso de combustível. E ela ainda argumentou. Ela falou assim, você não vai dar conta. O seu pai já tentou e não ficou bom. Seu irmão tentou e não ficou bom. Eu, que entendo de horta, tentei e não deu certo. E realmente, gente, eu não entendo de horta, não. Mas eu falei, eu vou fazer. E eu tô fazendo. E tá bonitinha minha horta. Tá bem bonitinha. Mas por quê? Primeiro, eu não fiquei com a cegueira seletiva de pensar, nossa, eu tenho que dar um jeito disso aqui ficar muito maravilhoso e colher alfaces e couves daqui o mais rápido possível. Porque se eu fizesse isso, eu ia chegar lá igual um furacão, ia tirar todo aquele mato, ia plantar tudo, ia fazer o quê? Eu ia parar de cuidar. Porque demora, gente. Demora. Você tem que tirar matinho todo dia, você tem que aguar todo dia, você tem que cuidar todo dia. É um processo de meses. Meses. Então, se eu não aprender a me apaixonar pelos processos, pelo processo, se eu não aprendesse a todo dia lá olhar, aprender alguma coisa ali naquilo que eu estou fazendo, buscar algo de bom naquele momento ali, não ia durar. Entende? Mas a partir do momento que eu me propus a fazer, eu resolvi que ia me apaixonar por aquilo. E deu certo. Então essa é a dica. Se apaixone pelo processo. Eu acho que talvez... eu ia falar que essa talvez seja a dica mais importante, mas o não se comparar com os outros é importantíssimo. E tirar um pouco esse medo de errar e ver o erro como aprendizado também é importante. Então é isso, gente. Meu tempo tá acabando, tô com menos de 1 minuto só. Então é o seguinte, beijo pra todo mundo. Quem puder, tira um print aí, publica, me marca, tá? Muito obrigada pra todo mundo. Mandem seus coraçõezinhos. Eu vou deixar essa live salva. E é o seguinte, eu vou deixar salva, coloca nos comentários da live o que vocês mais gostaram. Podemos fazer esse combinado? Faz isso pra mim? Coloca lá na live agora, eu vou deixar ela salva, coloca lá o que vocês mais gostaram dessa live de hoje, tá? E mais, pra vocês que estão bem aqui até o fim, pra mostrar que eu não tô mentindo, que é sério da minha hortinha, eu vou colocar uma foto. Ai, gente, vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou colocar uma foto minha com a hortinha. E eu quero que vocês coloquem lá, hashtag se apaixone pelo processo. Combinado? Vou fazer isso agora. Então no vídeo, o que vocês mais gostaram da live? E na foto, hashtag se apaixone pelo processo. Podemos combinar assim? Vou ver o comentário de vocês, hein? Vou ficar aí os próximos 10 minutinhos olhando o que vocês acharam e vendo as hashtags lá, tá bom? Deixa vocês se divertirem com a minha foto nem um pouco bonita, mas com a minha hortinha que tá dando gosto de ver sim, porque eu me apaixonei pelo processo. E eu vou colocar essa foto lá, porque aí quando vocês se esquecerem de qual foi uma das dicas, vocês vão lembrar dessa foto, que não tem nada a ver com o meu perfil de uma forma geral, e vão lembrar do Se Apaixone pelo Processo, tá bom, gente? Beijo pra todo mundo, muito obrigada pra quem tá aqui. Amanhã tem live com o Domênico.